Hoje em dia, muito se fala em empatia, em respeito à opinião e à vida do outro, mas pouca gente tem. Por exemplo, se tratando de religião, você conhece a Quimbanda? Muita gente não conhece e tem preconceito sem conhecer. Então hoje vem escutar a conversa alheia com Denis Reis, explicando melhor sobre a Quimbanda. Tudo bem, meu amigo? Oi, tudo, e você? Bem também. Isso que eu falei é verdade? Tem muita gente com preconceito relacionado à Quimbanda? Tem. Tem muita gente com preconceito porque, assim, até mesmo entre as religiões de matriz africana, então, por exemplo, até se a gente falar de Umbanda, Candomblé, Catimbó, que são religiões que descendem da matriz africana, são religiões brasileiras, né? Mas tem essa ancestralidade africana. Então, mesmo essas religiões, pessoas que frequentam essas religiões têm preconceito com a Quimbanda. Então, eu conheço, por exemplo, umbandistas que também sofrem preconceito de católicos, de evangélicos. Sim, Mas umbandistas, quando você fala que você é quimbandeiro, as pessoas ficam meio assustadas, porque elas entendem automaticamente que você faz só o mal, só o mal. o mal. Existe, sim. Mas em Mas todas as religiões existem quem faz o mal, em né? Em todas as todas as religiões, com religiões. certeza. Só que Todas. tem umas que a gente vai pensar com o pé no chão, sendo sincero, quem somos, o que sentimos, Sim, o que queremos. E tem outras religiões que a gente finge que não, enfia debaixo do tapete as nossas emoções, as nossas vontades. sim. E às vezes você pode muito bem rezar um terço e fazer um pedido não tão Não tão bacana bacana. para alguém. Exatamente. Né? Então depende muito disso. Todas as religiões podem Sim. fazer o mal. Sim. Eu perguntei a questão de preconceito pra você, Denis, porque eu sou espírita, né? Você já sabe que a gente é amigo. E eu sofro muito preconceito, sendo espírita. Pois então. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais da Quimbanda, Sim. até você que me mostrou, eu não Sim. conhecia essa religião, foi você que me falou sobre ela, me apresentou. E eu fui pesquisar um pouco mais, eu senti exatamente isso. Que tem Sim. gente da. Eu vi vídeos de pessoas da Umbanda falando mal da Quimbanda. Sim, com certeza. Então, tipo, deve ser muito difícil, né? Sim. Mas assim, somos resistência em várias coisas, né? E a Quimbanda, ela se propõe mesmo de ir na contramão do sistema. Do sistema também religioso, Sim. sistema judaico-cristão. Não que a gente fique lutando contra isso, mas a gente segue o nosso caminho e o cristianismo de forma geral, falando do cristianismo e não das pessoas, mas o cristianismo de forma geral, ele é um segmento que vai contra tudo aquilo que a gente acredita, que quem é quimbandeiro acredita, basicamente, assim. Como que você descobriu a Quimbanda? Ou como que a Quimbanda te descobriu? Olha, eu sempre fui muito curioso, eu sou um seguidor, assim, da verdade, desses mistérios, né, que a vida coloca. Então eu passei, por exemplo, pelo kardecismo, passei pelo Santo Daime, passei pela Umbanda, e gosto de todas essas vertentes religiosas. E pesquisando, me aprofundando, eu acabei conhecendo a Quimbanda, que veio num momento de dificuldade. Na verdade, uma opinião minha, eu acredito que poucas pessoas conhecem a Quimbanda no amor. As pessoas conhecem a Quimbanda na dor. Então a gente foi num momento de dor, procurando respostas. Eu conheci a Quimbanda e, assim, de primeiro já me encantou, porque eu consegui ver esse lado para além dos pré-julgamentos que a gente costuma ter, Sim. né? E aí, então, eu acabei conhecendo, me aprofundando, me iniciando. Até uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, muito das coisas que eu vou falar é do meu segmento, das minhas experiências, não fala da totalidade Sim. da Quimbanda, porque existem diversas vertentes de Quimbanda, existem diversas realidades, experiências, então eu vou trazer um pouquinho daquilo Da sua realidade, da minha né? realidade, daquilo que eu vivi e experienciei. Você até falou de vertentes. E a Sim. Quimbanda tem essas vertentes também? Tem. Então, por exemplo, como as outras religiões, outros cultos, existem as vertentes, então existem diversas vertentes dentro da Umbanda,
Existem diversas vertentes dentro do cristianismo, né? O catolicismo, os protestantes, os pentecostais, etc. Dentro da quimbanda também. Então, o segmento que eu me iniciei é a quimbanda Xambá. Mas existem outros segmentos. Existe a quimbanda Mussurumi, Malay, Nagô, existem diversas. E aí cada vertente tem as suas especificidades, as suas particularidades, os seus fundamentos. E na quimbanda Xambá, então, o que eu vou trazer também um pouquinho da quimbanda Xambá. Aham. Apesar de ser um culto, até já me adiantando, apesar de ser um culto parecido, um culto voltado às entidades Exu e Pombagira, elas têm suas diferenças. Entendi. E fala uma coisa pra mim. Você falou de ritual de iniciação. Tem um ritual de iniciação pra Sim. todo mundo que quer fazer parte da doutrina, da Sim. religião quimbanda? Como que é esse ritual? Isso. Então, assim, o ritual, ele depende muito da vertente, tá? Então, falando um pouquinho da quimbanda Xambá, é uma iniciação, então, que acontece, que a gente precisa se iniciar, é um renascimento. É um momento, então, que você está deixando, você está morrendo para uma fase da sua vida e você está nascendo para essa nova fase, para esse momento espiritual que você está chegando, né? Então, vou falar só, assim, por cima, porque tem muita coisa que é fundamento, Tá. mas basicamente a iniciação, então, é também um ritual onde você vai trazer para a Terra as entidades que vão passar a te acompanhar. Então, você vai montar... Tem alguns cortes nesse dia, alguns sacrifícios, né, de animal. Eu sei que a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas tem já nesse momento para você, então, poder trazer e ter representações físicas aqui, falando dessas entidades. Como assim representações físicas? São representações, são objetos, né? São assentamentos que a gente chama, representando aquelas entidades. Entendi. Então, e aí acontece alguns procedimentos nesse dia para que você se inicie, e um deles, então, são os sacrifícios para poder trazer essas entidades e elas passarem a ser seus guardiões, Entendi. digamos assim. Na Umbanda, por exemplo, tem o pai de santo. Na Sim. quimbanda seria pai de santo também que chama? Ou não? Pode ser pai de santo, pode ser mestre, pode ser tata, né? Mas é uma coisa meio que aberta, assim, é meio como a pessoa talvez se denomine. Mas isso, assim, falando de mim especificamente, eu não cheguei no grau de mestre, Sim. digamos assim. Eu sou um iniciado, eu tô no 3º grau, e aí o próximo será o mestre. Mas, então, dentro da minha vertente é mestre, mas existem outras que chamam de tata, de pai, que se referem mais ou menos a isso mesmo, Sim. a um líder, né? Sim. Mas é parecido, sim. E esse ritual de iniciação só pode ser feito por esse mestre, no Exato. caso. Uma pessoa que é iniciada igual você não pode fazer um ritual de iniciação com uma outra pessoa. Não. Então, é um ritual. O ritual de iniciação deve ser feito por um mestre. Então, só um mestre, ele tem essa, digamos, ele foi outorgado, mas não é bem essa palavra, mas ele tem essa liberação espiritual. Para poder trazer as entidades para passar a te acompanhar. Então, é somente um mestre que pode fazer a sua iniciação. Entendi. Você falou que na quimbanda, vocês trabalham muito com os orixás, né? Exu e Pombagira? São entidades. Entidades. Isso. Eu vou fazer uma pergunta assim, bem no modo popular mesmo. Certo. Pombagira, tem muita gente que fala, é a mulher do Exu, é o Exu feminino. É isso mesmo? É isso. Só uma consideração assim. Existe o orixá Exu, né? Mas não é então dentro... é isso que eu fiquei com essa dúvida, do Isso. orixá Exu. Isso, existe. Mas aí não é dentro do nosso segmento. Porque, por exemplo, a gente não cultua orixás. Tá. Então, dentro da quimbanda, ao contrário da Umbanda, a Umbanda ela cultua entidades, diversos tipos de entidades. Vou dar alguns exemplos. Preto velho, caboclo, erê, boiadeiro, etc. São algumas entidades e eles também cultuam os orixás.
né? Então, dependendo da entidade, ela é regida por um orixá. Dentro da Quimbanda, não. As entidades que são cultuadas, dentro da minha vertente especificamente, é somente Exu e Pombagira, somente essas duas entidades, que não são os orixás, tá? Entendi. Existem quimbandas que elas são regidas por orixás, existem quimbandas que são regidas por demônios, né? Demônio também é uma coisa que a gente fica assustado quando a gente ouve alguma coisa assim. Só que basicamente a tradução de demônio é espírito. Então são espíritos muito antigos e tal, mas não vou entrar nisso. E aí, respondendo para concluir a sua pergunta, Pombagira é sim o feminino de Exu. Então eles têm o mesmo poder, a mesma força, mas um é masculino e outra é uma entidade com força feminina. Tem muita gente que fala que o Exu é o demônio. Muita gente fala. Pra mim, não tem nada a ver. Pra mim, não é. Pra vocês, também não. Não, também não. Exu pode ser visto como um espírito, uma entidade ancestral, né? Diversas entidades que viveram aqui, passaram pelas dificuldades, muitas vezes que a gente passou, afinizam com a egrégora da Quimbanda, e aí eles trabalham com a gente, aqui no plano espiritual. O Exu, ele já é mal visto, mal falado, praticamente desde sempre, né? Então, assim, por conta do sincretismo, muitas pessoas acabam também colocando o Exu como o demônio. Se a gente pensar no sincretismo cristão, então que Deus é o bom e o Exu e é o o Exu mal. ou o demônio é o mal. E dentro da Quimbanda não existe essa dualidade, essa específica, né? Do bom e do mal. Não. E ele não é o demônio, ele não é o diabo, né? Apesar dos nossos maiorais, a gente acredita em alguns deuses como Lúcifer, como Astarote, como Beelzebub. Isso depende também da vertente, né? Sim. Mas esses também não são os demônios, os capetas, os satanás, nada disso. Cada um é um, na verdade, mas não tem muito a ver. Entendi. Exu, na verdade, basicamente, dentro da Quimbanda, eles são entidades ancestrais que trabalham aqui no plano físico e também no espiritual, auxiliando a gente e trabalhando para a evolução deles e nossa. Basicamente isso. Algumas vezes que eu frequentei a Umbanda, o que eu ouvia muito... Eu nunca estudei Umbanda, é só de frequentar mesmo, assim. O que eu ouvia muito é vários Exus diferentes, né? Com nomes diferentes. Sim. Tem algum que é mais forte? Se eu posso dizer assim, forte? Não. Eles têm forças equivalentes. Vai depender de muitas questões. Vai depender, por exemplo, do tempo desse Exu, que ele é um Exu. Tá. Mas, por exemplo... um Exu tranca-ruas, vou dar um exemplo. Ele é um arquétipo, digamos assim. Então, ele é um perfil de entidade que trabalha numa certa vibração, mas ele vai dar esse... São diversos espíritos que levam esse nome de Exu tranca-ruas. Entendi. Mas tem um líder que ele é o cabeça, digamos assim, da falange, mas que ele não vem mais para a Terra, mas todos esses que trabalham, digamos, sob a supervisão dele, recebem esse nome também. E aí, por isso que muitas vezes você tá lá no Paraná, você passa com uma entidade de tranca-ruas. Aí você vai lá, não sei onde, tranca-ruas. Nossa, mas como ele tá? É porque são diversas entidades que trabalham com esse nome, com esse arquétipo específico. E todas as entidades, então, por exemplo, todos os Exus de Quimbanda, eles têm a mesma força. Tá. Aí vai depender do tempo, do que a gente oferece para eles, de oferenda. Ele vai trabalhar basicamente com a oferenda que a gente dá. Então, essa força vai depender de algumas questões, inclusive disso. Entendi. Oferenda, quando você fala de oferenda, quando eu faço uma oferenda, ela pode vir de várias maneiras. Um exemplo, assim, com sacrifício de animal, com comida, com dinheiro. Não sei se tem oferenda que coloque dinheiro. Sim, olha, que acontece? Dentro da Quimbanda, o sangue
ele é a essência da quimbanda, tá? Então, o que acontece? Dentro da quimbanda vão ter diversas oferendas que a gente vai utilizar de diversos recursos para oferecer energia para essa entidade e ela trabalhar com o nosso pedido. Ou uma oferenda, por exemplo, dentro da quimbanda a gente também tem oferendas a cada certo tempo para quem é iniciado também. Mas independente disso, existem as oferendas sem o sangue. Porém, via de regra, dentro dos trabalhos de quimbanda, precisa-se do sangue, precisa-se de oferenda. Por quê? Primeiro que é uma questão da ancestralidade. Então, assim, quando eu chego na quimbanda, eu sigo o padrão da quimbanda. Sou eu quem vou me adaptar. Eu não posso ir e falar assim, gente, mas nós estamos no ano 2021. Não existe outra forma? Existe, mas aí em outra religião. Sim. Como dentro do nosso... do padrão, né? Que a gente só vem e está seguindo, continuando. Dentro da quimbanda a gente precisa do sangue. O sangue, ele na verdade é uma força, é uma troca que a gente faz com a entidade de eu oferecer uma vida em troca de algo que eu não tenho. Basicamente eu ofereço algo que eu tenho em troca de algo que eu não tenho. Com todo respeito àquela vida, com tudo isso. Não é, por exemplo, não é matar, na verdade. Sim, a gente o que utiliza... muita gente acha. Exato, a gente utiliza outro nome. A gente utiliza o nome de sacrifício, que é um sacro ofício, né? Eu, particularmente, sou vegetariano. Quando você me falou isso, eu achei hilário. Então, assim, eu sou um vegetariano quimbandeiro. Mas por quê? Porque eu tenho as minhas questões pessoais para ser vegetariano, porém, eu que me adapto à quimbanda. Se eu não quiser, eu posso sair, mas eu acredito na quimbanda. Eu gosto da quimbanda. Então, a gente precisa também se despir de alguns conceitos para a gente poder adentrar na Umbanda. Sim. Mas, basicamente é isso. Assim, o sangue, ele é utilizado praticamente sempre dentro da quimbanda. Qualquer tipo de oferenda, Praticamente. Qual que é a diferença de simpatia, não sei se você vai saber me dizer isso, simpatia, macumba, como dizem por aí, e pacto? Tá. Olha, simpatia... é o meu entendimento, tá? Simpatia é algo que a gente faz, uma crendice, popular. Que eu posso fazer. Que aí a gente pegar pode uma fazer, vela com o nome do boy, mel e pronto. Exatamente. E eu não vou falar que não vai funcionar, né? Vai depender de muita coisa, inclusive da nossa capacidade de projetar essa nossa intenção para que aquilo se materialize. Sim. A macumba, na verdade, a palavra macumba, ela é um instrumento. Mas dentro daquilo que a gente conhece popularmente, qualquer trabalho, que se a gente vê um trabalho na esquina, a gente fala macumba. Uma macumba. É um trabalho, uma oferenda, né? Sim. Esse, por exemplo, eu já não posso fazer. Não, dentro da quimbanda, os iniciados ou os mestres é quem faz. Tá. Uma pessoa... Porque assim, a gente entende, quem é quimbandeiro? Quem se iniciou. Então, somente um quimbandeiro vai poder fazer, né? Porque você tem essa autorização do plano espiritual de você pedir algo e daquela entidade receber aquele seu pedido. Se você não é iniciado... Não vai ser atendido, Não né? vai ser... Pode ser atendido por um espírito qualquer que estiver passando por aqui, vai se alimentar daquilo e pode até atender os seus pedidos. Mas, normalmente, são espíritos de baixa vibração que podem vir depois te atrapalhar, né? Que a gente pode chamar, por exemplo, de quiumbas, né? E aí você perguntou... Eu perguntei a diferença. Se a tem diferença de simpatia e pacto. Pacto. Pacto, normalmente, a gente faz... A gente não, quem quer, né? Faz pacto para uma determinada causa com um determinado espírito ou entidade. Então, eu posso fazer um pacto com Exu, fazer um pedido, né? É um acordo. É como se a gente fizesse um contrato, né? Pode fazer pacto com
uma entidade. Você pode fazer pacto com Lúcifer, por exemplo, não dentro da Quimbanda. Aí seria outros segmentos. Existe, por exemplo, o luciferianismo, que aí você faz um pacto com Lúcifer, com Deus Lúcifer, que é o Deus da luz, para você estar na egrégora luciferiana. Então, para Lúcifer, para que você possa pedir e ser atendido por Lúcifer, e para que você também seja protegido por Lúcifer e por toda a egrégora luciferiana. E aí, isso falando de pacto. Mas dentro da Quimbanda Xambá, por exemplo, eu não conheço muito, na verdade. Tá. Eu já vi porque eu sou curioso, conheço algumas pessoas que fazem, e aí eu inclusive, acho super interessante. Eu te perguntei isso porque eu vi uma entrevista de um quimbandeiro falando que chegam muitas pessoas pra ele falando isso. Falar, minha vida tá Sim. toda errada, sei lá, eu queria um cara de volta, Sim. uma pessoa de volta, e fiz um trabalho, eu mesma, fiz em casa, vi no YouTube, Sei. e deu tudo errado a partir daí. Então pode ser isso que você falou, né? De atrair uma entidade ali que não tá na mesma sintonia que você. Com certeza. Então, acender uma vela, fazer um pedido, oferecer energia, se você não tem essa segurança, esse conhecimento, esse respaldo espiritual, é algo muito sério. Porque você pode atrair para sua casa, para sua vida, e esse espírito ruim, essa entidade passar a te acompanhar para que você dê mais e mais coisas, ou para te atrapalhar mesmo. Muitas vezes não tenho o que fazer aqui no plano espiritual, vou atrapalhar a vida dessa pessoa, porque às vezes ela vai me dar mais coisa. Ah, tá. E aí é algo que realmente não se deve, que eu, por exemplo, não faço. Indica não acredito fazer. que seja uma coisa boa, assim. Entendi. A pombagira, ela tem muito esse lado de sedução, de Sim. beleza. Tem alguma simpatia ou algum trabalho que a gente pode fazer pra pegar essa sedução dela, pra pegar essa... Porque eu já vi, por exemplo, perfume de pombagira, que você passa pra atrair homem, por exemplo. Tem como trazer essa sedução, esse lado dela pra tua vida? Com certeza. Mas eu acredito que sempre através de trabalhos ou qualquer elemento que tenha sido realizado um procedimento espiritual naquilo. Então, por exemplo, um perfume, eu vou acreditar que a pombagira possa te ajudar naquilo se tiver qualquer tipo de procedimento em cima daquele perfume. Se a gente pegar um perfume qualquer numa casa de umbanda, sei lá, numa casa de material religioso, e pegar e passar, eu não acredito. Então, porque tem que ser meio não. que algo como Pra se fosse você, consagrado, exato, e para que a entidade trabalhe para você. Porque simplesmente não é uma coisa que eu costumo falar, que eu aprendi, eu vivo isso, magia não é mágica. Então as coisas não são simples, assim, passei um perfume, acabou. Pronto. Não. Você pode ter até a presença da entidade com você, se você utilizar aquele perfume, desde que você tenha realizado, sei lá, uma consagração em cima daquele perfume ou daquele objeto que você vai carregar. E assim, com um efeito também que não é lá grandes coisas. Sim. E que não vai ser para sempre, porque as coisas são assim. Nisso eu acredito, porque eu conheci um pai santo, não sei se eu já te contei isso, e aí uma vez ele falou, eu vou fazer um pozinho, vou preparar um pozinho pra você. Sim. E era um pó vermelho. E ele falou, toda vez que você sair, você passa na nuca esse pó. E realmente, só que uma coisa ele me falou, você vai atrair de tudo. Sim. Você vai atrair homem, mulher, homem bom, homem ruim. Sim. E aí vai de você filtrar o que você Sim. quer pra tua vida e o que você não quer. Sim. Mas que você vai atrair, você vai. Sim. E realmente tinha um funcionou. tempo. Funcionou. E tem muito. um tempo. Então, mas é o aí... que ele falou, isso tem um tempo. Sim. Não é pra sempre que isso aí Não. vai funcionar. E ele provavelmente fez algum procedimento espiritual em cima desse pozinho. Ele não pegou o pozinho Não, que deu. não. Que eu lembro Perfeito. que ele entrou num quartinho, ficou um tempão lá, voltou, pediu meu nome, pediu um monte de coisas, Isso. de dados, e aí me deu o potinho que funcionou muito bem. Isso aí. Funcionou Aí eu muito acredito nisso também. E esses trabalhos, essas oferendas, a gente pode fazer pra qualquer segmento da vida? Tipo, pra pedir trabalho, pra pedir pra separar um casal, pra pedir tudo? Pro Então, bom e pro ruim? Pode. Dentro da Quimbanda, sim. A Quimbanda, ela é amoral. Ou seja, ela não respeita esse padrão de moralidade que nós seguimos, né? Esse padrão que está instituído na sociedade. Sim. No entendimento que a moralidade, ela é mutável, né? Como assim? Bom, se a gente entender que, sei lá, 200 anos atrás, 300 anos atrás, era moral
ter escravos, né? Sim. Fazia parte da moralidade, inclusive da moralidade cristã, né? Porque nós, enquanto país basicamente cristão, tava tudo bem ter escravos. E aí a gente foi evoluindo algumas questões até o momento que a gente falou, gente, que absurdo, né? A gente escravizar uma pessoa. Uma pessoa. Então, ela tem a moralidade, ela tem aspectos tanto culturais quanto temporais. Então, a gente falou do tempo. Também culturais. Como assim? Se a gente pegar no ano de 2021 e se como você vai à praia no Brasil, você for num lugar andar, sei lá, de shortinho ou de biquíni lá no Afeganistão, você vai ser presa, morta, chicotada, sei lá. Sim. Então, a moralidade, ela tem muito a ver com o tempo que a gente vive e com o local onde a gente vive. Faz né? sentido. Então, as entidades, elas não trabalham no nosso tempo, elas têm um outro tempo. E elas, então imagina, se há 300 anos atrás a gente pedisse alguma coisa para uma entidade, só que naquela época era moral. Aí a gente mudou. Aqui na Terra. Aí eles mudam também? Não, então dentro da Quimbanda, a Quimbanda ela é amoral, né? Mas mesmo se nesse sentido, se todos os... se mesmo que a gente entender, não, mas isso daqui é ruim, isso é mal, posso pedir? Pode, tá? Porque na Quimbanda pode tudo. A gente pode pedir a destruição de alguém, a gente pode pedir a separação de um casal, a gente pode pedir que uma pessoa adoeça. Por quê? Não sei, aí não é problema meu. É seu, né, que tá pedindo. Exatamente. Você que tá pedindo, você que você se que tá entenda. pedindo, você que tem que saber o motivo. E não é problema. Assim, eu vou aceitar de tudo. Eu, enquanto quimbandeiro, eu sou obrigado a aceitar um pedido de qualquer trabalho? Não, eu não sou obrigado. Mas não porque a Quimbanda não permita. Entendi. E sim porque eu não quero fazer. Porque você não quer fazer. Exato. Mas dentro da Quimbanda a gente pode pedir absolutamente tudo. Porque muitas vezes o bem e o mal, eles fazem parte de uma mesma moeda, né? São as duas faces. A gente também não tá aqui para julgar o que é certo ou errado para a vida, porque a gente não sabe. Eu sei o que é certo. Aliás, eu nem sei o que é certo ou errado para minha vida, direito. Eu vou saber o que é pro outro, o que né? É pro outro. Então, nessa perspectiva, você pode tudo, porque às vezes o que é mal para alguém pode ser o bem da outra pessoa. O que é o bom ou bem para aquela pessoa pode ser o mal da outra. Então a gente não sabe. Na Quimbanda, então existe essa questão da amoralidade. Então nós não vamos julgar o pedido e vamos pedir e vamos tentar alcançar aquele objetivo. Entendi. Denis, eu sou espírita e eu vejo muitas pessoas de várias religiões, tá? Agora vamos esquecer religião, assim, de várias religiões querendo fazer amarração ou separação de um determinado casal. O cara largou de mim, eu não quero de volta, mas eu também não quero que fique com ninguém. Você vê muito isso também na Quimbanda? Com certeza. Então, porque assim, dentro da Quimbanda, basicamente é onde você pode fazer esse trabalho sem que ele volte de forma negativa para você. Isso seria a minha próxima pergunta. Tipo, traz consequências? Não, dentro da Quimbanda não. Porque o que acontece? A egrégora da Quimbanda, quando você está numa egrégora, então as entidades vão trabalhar para você e não vai voltar. Porque a egrégora é assim. Se eu tiver dentro, por exemplo, diferente... Então, na Umbanda, a Umbanda também segue muitos princípios cristãos. Apesar da gente muitas vezes achar que não, mas segue. Então, dentro da Quimbanda, ou dentro da Umbanda, desculpa, se a pessoa fizer alguma coisa que vai interferir no livre-arbítrio da outra, ela vai receber o retorno daquilo sim. Mas dentro da Quimbanda não. Então, se você faz qualquer trabalho, independente do motivo para que você faz o trabalho, a pessoa, você não vai receber aquilo de volta. Você vai receber se você não fizer bem feito. Então, assim, pode ser que volte alguma coisa para você se ele não for feito da forma que o fundamento orienta, explica. Se você segue exatamente como é estipulado, não, você não vai receber nada. E a amarração, ela é de fato o que vai mexer com muitas pessoas e deixar as pessoas desesperadas e fazer com que as pessoas procurem, muitas vezes, a Quimbanda
Porque na Quimbanda, às vezes a pessoa é até cristã, ela é católica, ela é kardecista, ela é budista, sei lá, mas ela quer tanto algo, o emocional dela tá Sim. pedindo tanto, que ela vai atrás da Quimbanda para pedir para fazer um trabalho de amarração ou para pedir o trabalho de uma separação de alguém para que aquela pessoa venha para Ou você. só de vingança, no Ou caso, só de também. vingança. Então, assim, normalmente um trabalho que a gente faz pro mal, ele é motivado ou por vingança, né? Ou porque você quer justiça, basicamente. Então, se você foi injustiçado ou você quer vingança, normalmente são as duas motivações para Sim. que uma pessoa procure um trabalho de, de destruição, de separação. E a amarração, ele é um trabalho super comum, talvez um dos Nossa, eu mais. acho que é um dos mais, né? De amarração. E assim, muitas pessoas vão explorar isso. Muitas pessoas que trabalham com a Quimbanda acabam explorando isso porque emocionalmente você pega a pessoa. Né? Nem todo mundo, da mesma forma que não existem pessoas que não são sérias dentro das outras vertentes religiosas, existem diversas pessoas que não são sérias dentro da Quimbanda, né? E isso é uma coisa que você chama as pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela tá assim, no limite da dor dela. Tá desesperada. Ela quer resolver o problema. Ela quer resolver, e aí muitas vezes ela vai atrás disso. E aí você disse que pesquisou na internet que você viu um monte, porque isso realmente é um gancho para você pegar um monte de gente. Eu não trabalho eu não faço trabalhos assim muito para fora, faço esporadicamente, faço mais para amigos, mais para familiares, pessoas próximas, né? Então eu não trabalho com, assim, não tenho uma página e nem nada disso, mas até para mim algumas pessoas pedem, porque é uma coisa muito comum, né? A Quimbanda, ela vai trabalhar para todas as vertentes, como a gente comentou. Pode ser pro amor, pode ser pra saúde. Então, muitas pessoas acreditam que a Quimbanda ela é só para derrubar as pessoas. Sim. Mas ela não é. Ela pode ser para derrubar. Mas ela pode te trazer coisas muito boas te levantar. também, né? Te levantar. A gente pode trabalhar para saúde, a gente pode trabalhar para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha clientes, para que você E aí, dessa mesma forma, como eu comentei antes, da mesma forma, a amarração a gente não vai ter esse julgamento. Ah, mas então eu preciso fazer a separação daquele casal para que aquela pessoa venha para mim. Isso tá certo? Não sei, tá certo para você? Tá. Então tá ótimo. Isso. Porque muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes aquela pessoa tá dependendo disso para que ela consiga virar uma chavinha na cabeça dela e tudo dar certo na vida dela. Sim, sim. Ah, mas as custas do sofrimento do outro, não sei, não é problema meu. Então, aí é muita coisa pra você entender, né? Claro. A gente tem que ter bastante certeza daquilo que a gente quer. Você tem certeza? Aí você tem que ir atrás. A Quimbanda, ela não é para a pessoa que gosta de ajoelhar o joelhinho no chão e esperar a vida trazer as coisas. A Quimbanda, ela não é. Ela é para a pessoa que é decidida, que quer algo e que vai fazer tudo. A Quimbanda, ela é mágica? Não é. Ela vai te trazer todos os resultados? Depende de muitos fatores, né? Por exemplo, vou fazer uma amarração. Eu quero casar com, sei lá, um galã de novela. É possível, só que a gente tem que pensar nas possibilidades disso acontecer. Onde você frequenta pra você encontrar essa pessoa? Qual é o meio que você vive pra você encontrar essa pessoa? Exato, né? Aquela pessoa nunca nem olhou pra mim, mas eu quero ela. Fica mais difícil, Fica né, mais colega? difícil, exatamente. Então a gente tem que levar muitos fatores, o contexto pra gente poder, então, agir. E a ação, então, e aí da mesma forma, vou fazer um trabalho para prosperidade, mas eu não acordo cedo, mas eu não gosto de atender meus clientes, não vai dar certo. Ele vai dar certo. As entidades vão fazer a parte delas para trazer oportunidades, falando, por exemplo, de um trabalho voltado para a área financeira, para a parte profissional. As entidades vão trazer oportunidades, possibilidades, movimentos, mas se você não acordar cedo, não for trabalhar, não se desenvolver profissionalmente, não ir estudar e tal, talvez não dê certo. Não vai dar o resultado que não você vai quer, dar o né? resultado que a gente
gostaria. Espera. Exato. Muita coisa a gente vê em post, né? Trago em 7 dias, trago em Certo. 5 dias. Tem esse tempo mesmo? A Kimbanda, ela trabalha com tempo ou não? Não. Assim, se a pessoa tá falando de tempo, não faz. Tá. Já é um indício, já é um sinal. Você tá se metendo onde não era pra se meter. Você tá se metendo num lugar que você pode estar gastando seu dinheiro à toa. Então tem algumas questões. Então, por exemplo, traga o seu amor em 7 dias. Mentira. Trago com certeza o seu amor. Mentira. Com certeza não dá. Com certeza não. Dá pra gente aumentar todas as possibilidades. E ele voltar. Isso sim, mas eu não tenho como garantir isso. Um tempo e nem a certeza. E nem a certeza. Não tem como garantir isso. Se a pessoa garante o resultado de um trabalho, se ela garante o tempo de um trabalho, ela tá mentindo. Ela tá mentindo. E ela pode ter bons resultados, pode. E pode acontecer dentro de 7 dias, mas aí é uma questão de sorte, é uma questão de casualidade. Aconteceu. Mas como padrão, ela não pode garantir isso. Se a pessoa cobra os R$100 por um trabalho de amarração. Mentira. Só o valor, você já vê que tá Não dá errado. nada. Não dá pra comprar o material. Entendi. Porque a pessoa vai fazer o trabalho com o quê? Né? Porque os materiais são caros. Né? A gente sabe, tipo, você vai numa casa de umbanda, você tem que comprar vela, você tem que comprar o alguidar, você tem que comprar os materiais que a gente vai fazer. Então, R$100. E aí, muita gente cai nessa, porque tá desesperado. Não tem dinheiro, eu tenho R$100. R$100 eu vou investir. Você vai estar jogando no lixo. Porque um trabalho sério, ele vai ser caro. O que eu já vi amiga minha fazer, mas não foi pra amarração, não. Foi pra outra coisa. Que pediu, assim, também R$100. Eu até falei, eu falei, olha, eu não costumo fazer não, mas eu acho que esse preço aí tá meio errado. Sim. E aí, não deu certo, acho que você precisa fazer outro. Exatamente. Aí a pessoa vai cobrando mais, Exatamente. e vai cobrando mais. Quando você vê, você deixou R$1.000 lá em 10 trabalhos diferentes. E não foi feito. Exato. Então, por exemplo, uma prática que é muito comum dentro da Kimbanda Xambá é você filmar os trabalhos. Tá. Então, normalmente, os trabalhos, eles são filmados. Por quê? Para você ter essa prova, né? Por exemplo, se você vai pedir R$100, muito provavelmente, você falou uma coisa que é, tipo, muito provável. Ela não vai fazer o trabalho. E aí ela vai falar, não deu certo, né? Então, eu vou fazer um reforço. Agora me manda mais 300. Essa palavra que eu tinha esquecido, reforço. Aí eu faço outro reforço. E aí, muitas vezes, ela tem um trabalho ali, tem a foto do casal, sei lá, dependendo da motivação, tem o nome da pessoa, só que muitas vezes essa pessoa vai fazer uma coisinha super simples, vai colocar várias fotos ali, vários nomes, e vai tirar várias fotos e vai mandar pra todo mundo. A mesma coisa. E não fez nada. Não fez nada. Exato. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a responsabilidade é nossa. Então, a gente também tem que se cercar e pensar em procurar se eu preciso de alguém sério. Sim. Que vai efetivamente fazer. Na impossibilidade de você estar presente, que essa pessoa filme e te mande. Né? Porque senão você vai ser enganado. Então por isso que eu digo que tem muita gente não acredita nessas religiões de matriz africana, exatamente por isso, porque muitas vezes acham que é tudo gente que quer enganar. E tem um monte de gente mal intencionada, um monte. Talvez a maioria. Talvez eu esteja até sendo preconceituoso, talvez a maioria. Mas existe também muita gente séria que vai trabalhar com seriedade e que vai cobrar um preço justo por isso. Sim. Eu não quero, se eu quero um trabalho e aí eu quero pagar o mínimo, a vida não é assim. E na Kimbanda não vai ser diferente. É uma troca. Como eu comentei, eu dou algo que eu tenho em troca de algo que eu não tenho. Então, você quer algo bom, você tem que dar uma coisa boa. Perfeito. Vai ser uma equivalência. Né? Se eu quero comprar um carro, eu não vou gastar. Se eu quero comprar um carro zero de R$50 mil, eu não vou fazer um trabalho de R$50 achando que eu vou Você vai prosperar esse ponto, não, né? Exato. Tem que ser equivalente. Não precisa gastar R$50 mil, não é isso. Mas você tem que oferecer o seu melhor. E o seu melhor também é na oferenda. Então eu vou comprar... Se eu tenho que comprar uma bebida, eu vou comprar a melhor bebida. Se eu tenho que comprar um charuto, eu vou comprar o melhor charuto. E vai ser na equivalência, né?
Então, quando você tem um preço justo, aí a pessoa fala, ai, mas você é careiro. Vou dar um exemplo. Mas às vezes essa pessoa vai fazer e vai trazer resultado pra você. Melhor do que você gastar R$ 2.000 dando de 100 em 100 pra alguém. Quando você vê, você seja gastou um montante que você ia gastar com um cara bom. Um cara que ia fazer seu sério, trabalho. que ia fazer o trabalho Exato. direitinho. Exato. Na questão de amarração, quando eu faço uma amarração pra alguém, tem algum sintoma que essa pessoa começa a... Como que eu sei que tá dando certo? Eu faço uma amarração pra um cara, um ex. Como é que eu sei que tá dando certo? Vai me dando indícios de que ele tá querendo voltar? Como é que funciona? Então, a pessoa, ela vai começar a... Então, e na verdade, assim, as entidades, elas vão trabalhar por vários caminhos. Pelo caminho que for mais fácil trazer essa pessoa pra você. Tá. E assim, quando você pede um trabalho de amarração, como eu comentei antes, a gente tem que estar preparado para tudo. Às vezes, essa pessoa só vai vir para você quando ela estiver no chão. E aí, muitas vezes, a entidade vai jogar ela no chão, vai fazer perder um emprego, ficar doente. Porque aí, essa pessoa ela vai estar mais suscetível. Entendi. Ela vai estar mais favorável para as entidades trabalharem nela. E ela voltar a te procurar. Ai, mas eu não queria essa pessoa assim. Mas aí, assim, não dá pra... Não dá. Mas não é necessariamente ela vai vir assim. Mas as entidades vão trabalhar de todas as formas pra ela vir. Então, por exemplo, os primeiros sintomas. A pessoa vai te procurar. Ela vai te mandar uma mensagem dizendo que tá com saudade. Ela vai sentir saudade, porque as entidades vão trabalhar A mente dela. Fazendo o seu nome ser lembrado, fazendo ela ter saudade, fazendo ela lembrar dos momentos que vocês viveram, pensando em voltar, tudo isso. Mas às vezes a pessoa terminou e ela tá ótima. Sim. Ela tá super bem. Ai, que bom que eu terminei. Nossa, tô super feliz. Vai ser mais difícil trabalhar com essa pessoa. E aí, então, às vezes as entidades vão trabalhar dessa maneira para te trazer a pessoa. E muitas vezes essa pessoa vai vir meio mal, meio deprê. Então tudo isso também são sintomas que podem vir a acontecer mais pra frente, dependendo do trabalho e de como a pessoa reagir. Mas os primeiros sintomas são esses. A pessoa vai sentir mais sua falta, mais vontade de ter você por perto, de estar junto, de transar, de namorar. E fazendo essa saudade aparecer mais. E tem como eu saber se fizeram pra mim pegar? Sim. Jogando? Isso. Ah, tá. Aí se a gente joga, as pessoas, dá pra gente saber se já foi feito pra você, dá pra saber tudo, aí as entidades respondem tudo. E toda amarração, ela tem um tempo ou tem alguma que dura pra sempre? Então, ou toda olha, tem um tempo que você tem que refazer o trabalho? Nossa, isso é meio complexo falar, porque cada trabalho vai ser um trabalho. Tá. Porque o objetivo maior é que a pessoa não fique com você amarrada, mas ela meio que queira estar com você. Então as entidades vão trabalhar nessa para que ela queira estar com você. Nessa perspectiva, por exemplo, eu terminei minha relação. E aí eu queria muito bababá. Aí é mais fácil eu atrair essa pessoa e fazer ela voltar, mas depende. Por que eu terminei? Ah, eu ferrei com a vida do fulano. Aí eu quero voltar. Tudo bem. Aí pode ser que ele volte meio que com um ranço de você, assim. E aí, você vai ter que ficar fazendo pra ele continuar querendo gostar. Às vezes não, às vezes você só vai meio que reaproximar novamente algo. Ah, foi meio besteira, tô dando hipóteses, tá mas bom. 1000 situações podem acontecer. Mas, quero voltar, mas assim, a gente brigou, foi bobeira. Aí é muito mais fácil. Essa pessoa já gosta de você. Aí é meio que só uma aproximação, e aí as coisas voltam. Aí você vai embora. O resto. Isso. Agora tem gente que não, que quer o outro ali, independente se ele gosta de você ou não. E aí nessa situação, você percebeu que a pessoa tá olhando pro lado, já não tá mais querendo, a pessoa faz outra. Faz de novo. Eu já vi casos de pessoa que falou assim, ele voltou, mas ele voltou estranho, ele tá grosso, ele não tem paciência comigo, a gente não é mais o mesmo casal, parece que ele tá comigo, Sim. mas em outra frequência, sabe? Tipo, a cabeça tá longe, assim. Sim. Isso acontece também? Acontece.
Porque muitas vezes essa pessoa não quer estar do Não lado quer dela. estar ali, né? Ela não gosta mais. Ela tá E ela nem literalmente sabe. amarrado, Exato. então, né? Ela nem sabe, às vezes, o porquê que ela voltou. Ela nem entende. E aí, quando você tá do lado de alguém que já tava irritado, porque aquela pessoa causou algum problema, e aí você não superou aquilo ainda, consequentemente você vai ficar irritado, você vai ficar grosso. E aí, o que acontece? Pode ser que aconteça uma situação dessa. Então a pessoa pode até estar lá, mas ela não queria muito. Então a amarração, ela tem todos os lados. Pode ser, é um caso mais simples, a pessoa gosta de mim, eu gosto. Da pessoa aí é mais fácil. Agora, a outra pessoa não gosta. A outra pessoa não quer. Eu quero muito, eu vou fazer o que for possível. Dá pra trazer? Dá. Depende de alguns fatores, mas dá, via de regra dá. Só que pode ser que essa pessoa venha assim, ela já venha meio de bode, assim, tipo, ai, que saco. Tipo, não deixa eu queria. voltar lá, vai. Deixa eu voltar. E ela nem entende porque tá ali, tá passando por aquilo, mas... E tem um tempo de término de namoro pra você fazer uma amarração? Tem que ter um descanso do término ou não? Dando um conselho real, Aham. o mais rápido possível. Ah, é? É. Porque Pra não dar chance pra não dar dele chance de nada. Fica bem. Pra não dar chance da pessoa olhar pra outras Pra outra pessoas, pessoa. pra Ou ele ver não que a te vida tá esquecer. melhor sem ver você. que a vida... Exatamente. Então a gente tem que pensar que a gente tá vivendo no plano físico, aqui nessa vida. Então a gente tem que levar em consideração essas hipóteses. O nosso tempo e essas O nosso hipóteses. tempo. Então, se a gente vai pensar em alguém que ficou 1 ano separado, a vida da outra pessoa já tá totalmente reestruturada. Vai ser difícil ela querer olhar pra trás e pensar, nossa, mas a gente terminou, foi tão sofrido, foi tão difícil. Tô tão bem agora. Tô tão bem agora, tô namorando já uma outra pessoa. Aí vão ser vários trabalhos, porque você vai ter que fazer uma coisa aqui, depois fazer outra ali, né? E aí tem isso. Tem algum caso que, tipo, você separa a pessoa, mas não é garantia que ela vai voltar pra você? Você conseguiu separar. Sim. Mas não quer dizer que ela vai ficar Sim, com você. porque vão ser trabalho. Então, por isso, cada caso é um caso. Então, por exemplo, se você fizer um trabalho de amarração e a pessoa tá com outra, não é só amarração. Porque pra pessoa vir pra você, ela tem que terminar Ela com a tem que outra. terminar com a outra. Então, aí você tem que fazer pelo menos... Porque trabalho também, como eu disse, magia não é mágica. Então, assim, é pelo menos um trabalho de separação e um trabalho de amarração. Pelo menos. Mas isso não significa que eu não vou ter que fazer alguns trabalhos de separação e alguns trabalhos de amarração. O quanto você está disposta a ficar com essa pessoa. Porque, como eu disse, um trabalho sério, ele vai ter um custo considerável. Então, eu tô disposto a gastar vários trabalhinhos aqui e vários trabalhinhos aqui, uns de separação. Posso chegar, sei lá, a quantos milhares de reais? Ai, não, acho que é demais. Acho que não vale a pena, então, né? Então, pensa, é o quanto eu quero. O quanto eu quero, né? E sim, posso separar, pode dar certo um trabalho e o outro não dá certo. Porque eu posso conseguir fazer a pessoa se separar, mas aí ela... pode estar tão com raiva da outra que ela fica separada, mas ela não quer voltar com aquela que pediu. Com aquela que pediu. Pode acontecer? Tem como desfazer uma amarração? Tem. Tem como desfazer, sim, uma amarração. Pelas coisas que eu já li, é mais difícil. É um trabalho mais difícil. Eu já vi muito pai de santo falar assim, isso não banda, tá? Eu cobro, sei lá, R$1.000 pra amarrar, mas eu cobro 10 mil pra desamarrar. Não, assim, eu não vejo assim. É um trabalho, na verdade, é por isso que a pessoa tem que pensar bem o que ela quer. Pode ser que ela venha um zumbi pra você, como eu comentei. Pode ser que ela venha mal de saúde, de financeiro. Financeiro, saúde mental, pode ser que ela venha mal assim. E aí ela vai ficar no teu pé, igual você falou. Eu conheço gente que nem quer muito, assim, que tipo, fica junto, mas... Não tá legal, dando né? bem. Aí você parece que você conhece. Aí você fala assim, mas essa não é a pessoa que eu queria. Eu queria aquela pessoa que tava bem, que tava feliz, blá blá blá. Aí você faz, e aí só que vem essa pessoa meio mulambenta pra você. não mulambenta, mas tipo, meio mal. Sim, entendi, meio capenga. Meio capenga, na vida dela. E aí brigando, bravo, estúpido, bababá, e você fala, me arrependi. Vou desfazer. Beleza, aí dá pra desfazer.
Aí essas ações espirituais que estão acontecendo vão cessar. Mas aí você precisa fazer um outro trabalho para que você desfaça esse trabalho inicial. E aí é isso, basicamente. Mas é por isso que você tem que pensar. O que eu quero? Quanto eu quero? Eu estou disposto? Porque aí você vai gastar, vou dar um exemplo, você vai gastar bastante dinheiro e vem essa pessoa para você. Será que compensa? Vai gastar mais dinheiro pra Aí vai desfazer. gastar mais ainda para desfazer. Olha o tamanho da dor de cabeça. Olha o tamanho da dor de cabeça. Então, você quer mesmo? O quanto que você quer? Tipo, porque... E se vier assim, pra você tudo bem? Tem gente que, assim, não tá nem aí. Não tá nem aí, Só né? quer aquela pessoa. É o que você falou. As que eu vejo no desespero, quer de qualquer jeito. Sim. Eu quero que venha de qualquer jeito. Eu sugiro uma coisa. Pra essa pessoa, ela precisa primeiro fazer terapia. Faz uma terapia. Então, vê que você é autossuficiente. Fica um tempo sozinho. Fica um tempo sozinho, depois você vê. A vida sem essa pessoa, né? Porque você fazendo no calor da emoção, você pode se ferrar depois. Agora, se você faz o negócio com o pé no chão, aí beleza. Aí você tem certeza? Então fechou. Agora, no calor da emoção, eu não acho que seja muito o momento. E essas pessoas normalmente procuram quando acabou de terminar, ou tipo, tá naquela coisa e fica alimentando, nem pra olhar que às vezes aquilo foi uma oportunidade dela seguir a vida dela. Sim. Tipo, tiraram da tua vida, não traga de volta. Exato. Se você quiser trazer de volta também, traga, mas traga consciente. Sim. Traga, tipo, sabendo o que vai ter, né? E pode dar super certo. Também, eu tô falando assim, com esse olhar um pouco negativo. Que eu acho que tem que falar também, né, também. Denis, o outro lado. Mas você pode dar super certo. Você pode realmente, tipo, deu certo, quero casar, vamos casar, estamos felizes para sempre. E aí, toca o barco. E aí, vai ser feliz. E aí, se daqui a algum tempo você quer fazer um trabalho de segurança para sua relação, para que ela esteja segura de pessoas ou energias que queiram interferir de maneira negativa, aí você faz. E aí você mantém a sua relação blindada, segura de energias e pessoas que às vezes vai fazer um comentário maldoso para estragar seu relacionamento. Sim. Ou alguém que quer dar em cima do seu namorado, e aí meio que já dá uma... Fazer um trabalho meio para blindar o relacionamento. Para blindar, exatamente. Legal. Falando nisso, né, de trabalho, eu sou uma pessoa que acredita muito em banhos. Eu gosto muito de banho de limpeza, de ritual para deixar a casa mais energizada, eu gosto muito disso. Como que funciona essas questões de banho pra Quimbanda? O olhar de vocês é esse também? Que funciona, que é bom, que atrai coisas boas? Sim. Enquanto é uma religião que tem essa matriz africana, né? A Quimbanda também traz essas questões das ervas sagradas. E que as ervas, elas têm utilidades pra gente. Espirituais, né? Com a gente trabalhando com essas ervas com respeito, tudo isso. As ervas podem ser trabalhadas de diversa forma. Pode ser trabalhada num banho, por exemplo. Então, para a pessoa. A erva pode ser utilizada numa defumação. Então, que você utiliza da energia da erva como fumacinha, né? Defumando, então... no ambiente, pode ser feito batimento, que então você pega... Igual os caboclos faziam. Exatamente. Muito, né? Então, e aí vai depender do tipo de erva. O que eu tô precisando? Então, as ervas, elas vão ter uma função também pra gente na Quimbanda. Elas têm função de limpeza, de harmonização, de tranquilizar, elas têm essa função também. E lua também interfere nos dias do banho, nos dias do trabalho? Vocês têm essa não muito. A não ser que seja um trabalho específico, que seja orientação, que esse trabalho não deve ser feito. Tá. Mas, via de regra, os trabalhos eles podem ser feitos todos os dias. Tem alguns dias, dentro da Quimbanda Xambá, tem alguns dias que a gente considera como se fosse uns dias de descanso. Ah, tá. Então, tem alguns dias específicos. Então, dentro desses dias, a gente não faz nenhum tipo de procedimento espiritual.
Mas, via de regra, pode estar numa lua cheia, e eu fazer um banho, uma defumação sem problema nenhum. A não ser que você tenha essa crença, né? Porque também dentro da quimbanda você pode cultuar o que você quiser. Posso ser quimbandeiro e posso ser umbandista. Posso ser quimbandeiro e posso ser candomblecista. É difícil você ser quimbandeiro e ser católico. Tem umas coisas que não vão bater não vão bater. Mas você pode ser quimbandeiro e ter outros... Então, por exemplo, nesse segmento... A gente acredita que fazer um banho para a vida profissional é bom que seja na lua crescente e tal. Aí a gente faz. Aí não tem problema nenhum também a gente esperar essa fase da lua para fazer. Mas, de regra, não existe essa regra dentro da quimbanda. Se eu te pedir umas receitinhas para deixar na descrição do vídeo de banho, você deixa pra gente depois? Ó, e você que gosta de um banho... de ervas, no caso, depois na descrição do vídeo vai estar aí, só procurar que a gente vai deixar umas receitinhas, a gente não, né, o Denis vai deixar uma receitinha aí pra vocês. Oráculo, pra gente fechar aqui a entrevista, eu queria falar um pouquinho do oráculo. Certo. Como que é esse oráculo que você joga? O oráculo de Exu, ele é um oráculo, na verdade, que quem vai responder são Exus e Pombagiras, né, somente. E eles vão trazer respostas do passado, presente e futuro. Depende, na verdade, do que a gente quer saber. Sempre pensando que o futuro ele ainda não aconteceu. E mudanças podem acontecer aí nesse meio do caminho. Né? Vou dar um exemplo. Se você seguisse essa rua, você ia conhecer o amor da sua vida. Só que aí, na hora do almoço, ao invés de seguir essa rua, você virou à direita. Porque o Waze mandou. Isso a gente não vai pegar no oráculo. Mas, teoricamente, você ia pro final da rua. Mas aí o Waze, porque tava trânsito, ele manda você virar. Então, o futuro não significa que a gente não vá... ele dá uma previsão, mas não é com absoluta certeza. Agora, a gente consegue ver, sim, algumas questões do que é melhor para você. Dentro do oráculo, ele vai responder sim, não, provavelmente sim, provavelmente não. Basicamente isso. Tá. Mas as coisas podem mudar aí nesse meio do caminho, como eu comentei. A não ser que dê sim com certeza, não com certeza. Aí é outra história. Entendi. Mas quem vai responder nesse oráculo vão ser as entidades, normalmente Exus, as entidades de quem joga, as entidades de quem pede, ou alguma entidade Exu, Pombagira, né? Eu referindo entidade, eu estou me referindo a elas, ou entidades que saibam de alguma coisa a respeito dessas fofoqueiro. pessoas. Exatamente. Uma entidade fofoqueira. Exato, que vão trazer algumas informações a respeito daquela pessoa, ou daquela situação, ou de mim, ou da outra pessoa, que vai trazer alguma coisa pra gente poder ver. Exu e Pombagira que responde normalmente. Normalmente não, só. Só. Isso. Denis, eu adorei conversar com você, foi um prazer saber um pouquinho mais sobre essa religião que eu sabia só um pouquinho que a gente conversava tomando café, mas foi muito bom saber um pouco mais. Você que quer jogar o oráculo, que ficou aí curioso, aqui ó, só procurar. Como é que faz pra te achar, Denis? Olha, por WhatsApp. Tá. Então, assim, como eu comentei, não tem nenhuma página nem nada, mas por WhatsApp a gente pode deixar o número e a pessoa pode me procurar e aí eu faço o jogo se interessar. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Imagina, Adorei eu que agradeço. É uma super oportunidade, eu acredito que pra gente poder desmistificar um pouquinho da religião, né? E poder falar também para que as pessoas conheçam e para que as pessoas procurem. E eu fico à disposição. Você, outras pessoas querendo, eu estou à disposição para responder. É isso aí, eu acho legal quem assistiu até o final e tinha até um preconceito sobre a religião, saber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É aquilo que a gente falou, toda religião tem o bem e tem o mal. Independente de qual seja a sua, vai ter os dois lados. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. E semana que vem escutar a conversa alheia.